A verdade é que o Palmeiras hoje tropeçou contra o Santo André. Não dá para dizer outra coisa, né? O time tinha a vitória nas mãos, perdeu a chance de ampliar o placar e acabou sofrendo um gol ali num lance quase isolado no final da partida que resultou no empate. Com isso, o Palmeiras deixou de conquistar os 3 pontos. Teria sido a 150ª vitória do Abel Ferreira, mas ainda não foi. Vai ter que esperar o próximo jogo para tentar bater essa meta. Essa foi mais uma partida em que o treinador palmeirense promoveu ali algumas alterações de escalação e de disposição tática da equipe em campo. Ele que tem usado o Campeonato Paulista para testar bastante coisa, aparentemente. Algumas talvez por opção e outras nem tanto, outras mais pela condição de não ter jogadores disponíveis, às vezes, seja o cansaço ali, a gestão dos minutos dos jogadores em campo. Mas a gente vai falar sobre tudo isso logo após um breve recado. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. Se você gostar do conteúdo, deixa um like que você me dá uma força. Mas já voltando para a gente falar do jogo, então, tendo em conta esse revezamento aí de jogadores, o Abel Ferreira entrou hoje com praticamente um 4-3-3. É claro que o Palmeiras tem fases, na hora de ser jogando é de um jeito, se defendendo é de outro, atacando também é de outra forma. Então, essa movimentação dos jogadores muda essa configuração de campo, mas a formação de base, a gente pode dizer que é um 4-3-3, o que acaba sendo uma novidade para a gente ver como é que ia funcionar. Mas isso parece não ter funcionado muito bem de um modo geral, pelo menos na primeira etapa. O jogo com essa formação tática fica muito mais propício para você jogar pelas alas do campo, né? Então o Palmeiras formou praticamente um triângulo aqui do lado esquerdo e um do lado direito. Do lado esquerdo, o Piquerez, o Caio Paulista e o Zé Rafael se aproximando ali, formavam um triângulo, e do direito, Garcia, Breno Lopes e Richard Rios. Só que esses lados ficaram praticamente incomunicáveis, né? Faltou aquele jogador centralizado, que seria o Rafael Veiga, em tese, um jogador mais no centro do campo para compor o espaço e fazer a articulação. Como os jogadores que jogaram pelo lado direito, Garcia e Breno Lopes, não estavam muito inspirados, vamos dizer assim, embora o Garcia tenha até melhorado na segunda etapa, mas na primeira ele não foi bem, o lado direito do Palmeiras ficou completamente inoperante. O Palmeiras jogou só do lado esquerdo. É como se ele não tivesse lado direito. Com isso, obviamente, a criação ofensiva do time ficou muito limitada, né? Tudo que o Palmeiras produziu foi pelo lado esquerdo. Curiosamente, defensivamente, o lado esquerdo deu vacilos na primeira etapa também. O Santo André começa o jogo tendo algumas chances e assustando um pouquinho o Palmeiras ali nos primeiros minutos de jogo, porque o Palmeiras deu alguns vacilos ali no setor defensivo por esse lado esquerdo do campo. Mas assim que a defesa se ajeitou e se organizou melhor, a produção ofensiva do Santo André também foi completamente anulada. O que reflete a posição atual do Santo André no campeonato, é o último colocado, tem uma dificuldade grande de fazer gols, inclusive, tem um dos piores ataques, e nesse jogo a gente entendeu mais ou menos o porquê. Bom, na primeira etapa, então, o Santo André não criou, o Palmeiras também não criou. A exceção foram alguns lances isolados em que a bola caiu para o Flaco Lopes e ele tentou finalizar, seja num cabeceio, seja num chute, mas foram lances bem esporádicos, o Palmeiras não teve um domínio efetivo da partida. Já na segunda etapa, a situação muda. Fisicamente, parece que o Santo André cai bastante, o Palmeiras se impõe mais, se aproxima mais e tem uma grande vantagem de logo no comecinho do segundo tempo conseguir uma bela jogada, uma enfiada de bola para o Caio Paulista. O Zé Rafael faz um corta-luz interessante, inteligente. O Caio Paulista invade a área, bate cruzado para o Flaco Lopes desviar para o gol. Com isso o Palmeiras faz 1-0 e a partir daí, aí sim, o Palmeiras começa a dominar a partida. E vai criando chances e tendo escanteios e muita bola aérea perigosa. O Palmeiras perde algumas chances de fazer o 2-0. O goleiro do Santo André faz uma grande atuação. Tem uma defesa muito importante ali num cabeceio do Flaco Lopes, inclusive, que poderia ter ampliado o placar. E apesar do Palmeiras ter criado várias oportunidades, não fez o gol, não fez o 2-0 e acabou sendo punido. No final da partida, o Everton é obrigado a fazer uma excelente defesa ali no contrapé. A bola vai para escanteio, logo no escanteio, Gabriel Menino dá uma vacilada ali, ele perde a noção de onde está o atacante, não sobe com ele para disputar o cabeceio. E o Palmeiras toma um gol de empate, o que foi um resultado a ser lamentado pela equipe palmeirense. Então, o que deu certo aqui no Palmeiras? Bom, o Flaco Lopes fez uma grande partida mais uma vez, fez o seu gol e praticamente quase todas as jogadas ofensivas do Palmeiras passaram por ele. Ou se não foi ele próprio que finalizou. Então ele teve uma grande participação, saiu até aplaudido quando substituído, merecidamente. O Caio Paulista, por sua vez, que deu o passe para o gol, não só por ter dado o passe para o gol, ele fez até aqui a melhor partida dele pelo Palmeiras. Ou então até a gente pode dizer talvez a única, né, por enquanto, porque até então ele não tinha jogado bem, mas essa partida ele foi bem de um modo geral, do começo ao fim. Esteve mais participativo, eu percebi ele mais confiante. Outra surpresa positiva que foi do meu agrado foi a presença do Fabinho ali na cabeça da área. Ele teve uma boa leitura de jogo em vários momentos, se posicionou para fazer desarmes, estava atento no jogo e conseguiu até achar alguns passes verticais, como faria o Aníbal Moreno, que tende a ser o titular dessa posição, mas o Fabinho demonstrou algumas qualidades até nesse sentido também. Então eu gostei da atuação desses três jogadores. Agora, enquanto destaques negativos, eu, como já até mencionado de passagem anteriormente, eu dou praticamente o lado direito do Palmeiras inteiro. O Garcia não foi bem no primeiro tempo, depois ele melhora. O Breno Lopes foi mal durante todo o tempo em que ele esteve em campo, mas na verdade eu estou em dúvida se ele esteve em campo. Eu vi o nome dele na escalação, mas eu não cheguei
a vê-lo participando ali da partida. E quem entrou no lugar dele, que foi o Luiz Guilherme, mais uma vez ansioso, tecnicamente mal, errou quase tudo que tentou. Espero que passe logo essa má fase dele, que ele consiga se ajeitar ali melhor, porque está fazendo falta o futebol dele. Então, lado direito do Palmeiras mal. Os demais ali, vamos colocar que foram todos regulares, né? Nem comprometeram, nem foram destaques. Mas é isso, o Palmeiras então fez um jogo no primeiro tempo muito abaixo, o time não conseguia se encontrar muito bem dentro de campo. Na segunda etapa abre o placar, melhora, domina, perde as oportunidades e acaba cedendo o empate. Portanto, não vou dizer que eu esteja muito feliz, mas também não é uma tragédia, né? O time perde a chance de, quem sabe, poder ter assumido a ponta do campeonato, a liderança geral, poderia ter alcançado isso hoje, não conseguiu. Mas o campeonato ainda tem mais rodadas e o Palmeiras ainda está numa posição razoavelmente boa para se classificar para a próxima fase. E para fechar esse jogo, pessoal, só um comentário ali sobre o estádio Bruno José Daniel, que usa um gramado artificial exatamente igual ao do Allianz Parque. É a mesma empresa, inclusive, que fornece ali o material. E a gente viu que o estádio estava em excelentes condições, em boas condições de uso. Mas por quê? Qual que é a diferença, né? Na verdade não tem diferença, como eu falei, é o mesmo gramado. O que acontece é que ele tem menos tempo de uso. Esse gramado foi instalado praticamente 2 anos depois do palmeirense, portanto é mais novo. Agora, vale a pena a gente ficar de olho para ver como ele se comporta, se daqui a 2 anos eles vão ter esse tipo de problema ali também, ou se esse problema é causado por alguma outra coisa. Eu digo isso porque na explicação do Allianz Parque específico foram colocadas algumas hipóteses, tentando explicar o porquê de ter acontecido daquelas borrachinhas lá terem praticamente derretido e virado uma gosma, né? E eles disseram, dentre algumas coisas, que foi uma onda de calor. Bem, esse estádio aí passou também por uma onda de calor, até porque Santo André, São Paulo são próximos, não dá para dizer que o calor tenha acontecido em um dos lugares só. Agora, o que muda, como eu falei, é o tempo de uso, é mais novo, e a intensidade do uso também. Obviamente, no estádio lá do Santo André tem menos eventos, menos shows do que no do Palmeiras. Mas, enfim, eu queria só deixar esse destaque para a gente acompanhar a evolução do piso do Bruno José Daniel, para ver se vai acontecer a mesma coisa ou não. Isso pode dar uma dica, uma pista do que pode ter acontecido lá no Allianz Parque. Mas é só isso mesmo. Agora vamos dar uma passada bem rápida só nos resultados aqui do Campeonato Paulista. Para a gente ver que o São Paulo, que até então não tinha perdido nenhuma partida, sofreu uma derrota para a Ponte Preta por 2-0. O Red Bull Bragantino tem tropeçado consistentemente. O time começou mal esse ano, empatou com o São Bernardo por 1-1, jogando em casa no Nabi Abichedi. O Corinthians, jogando em casa, venceu a Portuguesa por 2-0. Primeira vitória depois de muito tempo. O Corinthians tinha começado muito mal o Campeonato Paulista. E o Santos jogou contra o Mirassol, esteve na frente do placar 2 vezes. 1-0 tomou empate, 2-1 tomou empate, terminou 2-2. Não conseguiu vencer, portanto. E assim foi o rendimento aí desses jogos de destaque na rodada. O Palmeiras é o líder do seu grupo com 13 pontos. A Ponte Preta vem logo atrás com 12. Então só um ponto de diferença entre o Palmeiras e o segundo colocado. E essa distância encurtou, obviamente, nessa rodada devido ao empate do Palmeiras e aquela vitória da Ponte sobre o São Paulo. Mas é isso, pessoal. Pela rodada de hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam mais uma vez. Se você quiser receber mais vídeos, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!